eu quero recomendar esse livro aqui, ó. Jesus de Nazaré, o que a história tem a dizer sobre ele, do professor André Leonardo Chevitarese. Esse livro, ele é muito bom. Ele nos traz uma perspectiva bem natural e histórica de Jesus, que está demonstrada, inclusive em pesquisas arqueológicas, que mostram os comportamentos mais tendenciosos à época social, cultural, econômico, que os povoados ali e as vilas onde Jesus nasceu ali, de Nazaré e Redondeza, e como era a vida comum dessas pessoas e Jesus inserido nisso. Nos mostra uma perspectiva muito interessante sobre a pessoa de Jesus, naturalmente vinculada a toda essa cultura de sua época, ok? E uma das coisas mais importantes deste livro é que ele, ao mostrar este Jesus histórico, muito bem demonstrado, ok? O professor, ele consegue criar uma fronteira entre o Jesus natural, histórico, e as características, inclusive, de sua personalidade mais revolucionária, e um Jesus que ele chama de movimento de Jesus, sem Jesus mais religiosamente institucionalizado. Não que Jesus não fosse religioso, Jesus era religioso, mas ocorre aí essa fronteira entre um Jesus mais revolucionário, mais avesso às autoridades constituídas, inclusive as religiosas, para um Jesus mais dócil e uma religiosidade mais institucionalizada, que começa a se vincular a Roma, a partir principalmente de Paulo. E isso é muito bom, porque nos mostra que a criação humana é responsável por muita coisa que existe hoje, que é chamado de cristianismo. E o professor dá um nome a essa separação, esse, vamos botar assim, limite, né? Essa fronteira, ele dá um nome muito bem colocado. Ele chama de ortodoxia autoproclamada cristã, ou autoproclamada ortodoxia cristã. E é muito, muito interessante, porque se vincula com a base, inclusive, da fé. O livro não abala a fé de ninguém, é muito bom, não abala a fé de ninguém, ok? Pode suscitar outros pensamentos, mas abalar a fé não, porque essa expressão de autodeclarada ortodoxia cristã, ela se relaciona profundamente com a fé cristã. Porque Jesus não montou nenhuma igreja, não proclamou nenhuma igreja, não chamou nenhum prédio, nenhuma instituição de igreja. E igrejas são criações institucionalizantes da religiosidade feitas por homens, para fim de poder, para fim de respeito a autoridades. Ok? Daí vem a grande tradição cristã de se respeitar a autoridade constituída, porque ela é uma autoridade constituída por Deus. E essa autoridade vinculada à instituição, à igreja, que Jesus não criou. E o comportamento de Jesus mais revolucionário, por isso ele tinha os grandes embates com os religiosos, os principais religiosos de sua época, ao ponto dele ter sido condenado à morte. Ok? E sem julgamento, como diz o professor André. Então fica aí a indicação para esse livro, você que quer se aprofundar mais e conhecer um pouco mais nosso Senhor Salvador Jesus, ok? E pensar aí sobre isso, ok? Medo de quê? Jesus ressuscitou. Feliz Páscoa.